Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um culto. Quero te convidar a fazer uma oração nesse tempo, pedindo para que Deus nos abençoe, para que a palavra possa chegar de forma eficaz ao seu coração e você possa entender não só com a mente, mas principalmente com o seu coração. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, ó Deus, e que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 10 a 14, para que a gente possa ser guiado pelo nosso texto de hoje, da reflexão de hoje. Filipenses 3, 10 a 14. Nós temos conversado nesses últimos, já completando 2 meses, com alguns domingos intercalando com outras pregações, outras mensagens, por causa de datas importantes. Mas nós temos então conversado sobre esse tema, o impostor que habita em mim. E nós vimos no último domingo sobre o impostor que se esconde por trás de alguém convicto demais. Semana passada foi parte 1 e nós então concluiremos hoje no texto de Filipenses 3, 10 a 14. Nós vimos na semana passada, se você não assistiu, você pode ver no nosso canal, procurar lá, e para você poder pegar detalhes que nós não vamos mencionar aqui, mas que estão lá na mensagem da semana passada, de que Saulo era um homem cheio de convicções, ele era muito sincero em sua crença, ele era muito determinado em suas ações, mas ele estava, infelizmente, equivocado, ou felizmente ele estava equivocado. No lugar de suas convicções o levarem a torná-lo mais parecido com Deus, como um bom representante do Deus de Israel, na verdade, as suas convicções o tornavam intolerante e até violento. Um homem amargo, endurecido pelas suas convicções. Para Paulo não era suficiente discordar daqueles que diziam-se seguidores de Cristo, que tinham Jesus como Messias. Ele tinha que tratar os seguidores de Jesus como seus inimigos pessoais, como um câncer que tinha que ser extirpado de todos os modos possíveis, impedir que eles continuassem falando que Jesus era o Messias. A convicção de Saulo era tóxica, porque ao invés de ele atacar ideias, de ele atacar o que ele considerava uma mentira, uma heresia, uma blasfêmia, ele atacava pessoas. E essa é a marca do impostor convicto demais. Ele não ataca ideias, ele ataca pessoas, ele fere pessoas. A convicção de Saulo fez dele um justiceiro, porque ele se via na obrigação de perseguir, de fazer justiça com as próprias mãos sobre aqueles que pregavam algo que ele entendia ser um absurdo. Mas nessa rigidez, nessa inflexibilidade dele, ele precisou ser quebrado, ele precisou ter o ego quebrado e perceber que ele não era tudo aquilo que ele acreditava ser e de que a verdade dele não era bem como ele acreditava que fosse. E como resultado disso, ele teve a sua convicção redirecionada. Não é que ele ficou sem convicção agora. Pelo contrário, ele permaneceu convicto, mas agora sobre outra base. Porque a nova convicção de Paulo, de Saulo, que se tornou Paulo mais tarde, transformou suas prioridades. Deu a ele um amor supremo pelo Jesus a quem ele perseguia. Olha só que ironia, né? Não é ironia do destino, mas olha que coisa irônica. Alguém que ele perseguia passou a ser alvo do seu amor. E porque ele passou a se relacionar não na base da lei, ele pôde então agir com obediência pela fé. Não como quem queria a aprovação de Deus, não como quem queria fazer de tudo para merecer ser salvo, mas como alguém que entendeu finalmente quem ele era e quem era o Jesus que o havia salvo. Pessoas que conhecem a verdade de Jesus
não são melhores do que as outras. Elas são apenas diferentes. Porque além das características que nós vimos na vida de Paulo quando ele foi transformado, mudança de prioridade, amor supremo por Jesus, obediência pela fé, outras duas marcas também surgiram na vida de Paulo conforme Filipenses 3, 10 a 14. Em primeiro lugar, hoje, não o primeiro de tudo, mas de hoje, o apóstolo Paulo percebeu que ter Jesus era a maior das bênçãos que ele poderia ter. Antes de Paulo conhecer Jesus Cristo, ele amava mais a lei do que o Deus da lei. Ele amava muito mais as tradições judaicas do que o próprio Deus que escolheu o povo judeu para ser seu povo. Mas o novo Saulo, que agora Paulo, ele entendeu que o mais precioso, o bem mais precioso não era a tradição, não eram as suas raízes judaicas, sua origem, mas sim o próprio Jesus Cristo. Ele passou a amar Jesus não só de palavra, mas de fato de verdade. E não era um amor sentimental, nem fanático, aquele amor cego, mas um amor decidido e muito bem decidido. Tudo na vida de Paulo estava conectado com Jesus, seus planos pessoais, o uso do seu tempo, dos seus recursos, da sua própria vida, da sua própria juventude. Como ele diz, mesmo em Filipenses, olha o que ele diz: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Peraí, Paulo não conhecia a Cristo? Conhecia, mas quando ele diz eu quero conhecer a Cristo, é porque tinha muito mais ainda. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Quero conhecer a Cristo, quero sofrer com ele, participar de sua morte. Para Paulo, ter Jesus Cristo era tudo o que ele precisava. Tudo na vida de Paulo era conectado a Jesus. Por isso ele vai dizer na carta aos Gálatas, aos cristãos na Galácia: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, mortal, de carne e osso, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, Jesus seria o seu influencer. Ele seria seguidor de Jesus em todas as plataformas virtuais que Jesus estivesse. Onde Jesus estivesse, Paulo estaria lá. Ele não queria perder um só minuto, não queria desperdiçar uma oportunidade sequer da sua vida vivendo sem Jesus. Essa minha sinusite atacada. Para Paulo, Jesus era o seu modelo de vida. Jesus era o seu modelo de obediência. Jesus era a sua inspiração. Jesus, para Paulo, era o modelo de marido, modelo de filho, modelo de amigo, de líder, de pastor, de servo. Ainda que ter Jesus implicasse em sofrer danos, em sofrer perdas. E ele já havia declarado alguns capítulos atrás em Filipenses. Calma aí, já vou pro slide. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, vivo ou morto, tudo para ele era Cristo. Muitos querem as bênçãos de Deus, querem ir ao céu, querem ter suas orações respondidas, querem ter poder, querem sentir o amor de Deus na sua vida e até se dispõem a fazer muitas coisas para Deus em nome de Deus. Mas poucos são os que estão dispostos a abrir mão de tudo, se necessário, para seguir a Cristo. Poucos são os que estão dispostos a tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Nós sacrificamos tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro, tanto da nossa vida para alcançar coisas
que não levaremos depois da morte, por que nós não fazemos então para Cristo? Porque nós recusamos buscar a Jesus e entregar tudo por Ele? Ampliar a tela para ficar melhor para visualizar. Por que nós não fazemos tudo por Jesus? Porque nós colocamos as coisas de Deus sempre em segundo plano? Essa é uma pergunta que você e eu temos que responder individualmente perante Deus, com toda sinceridade. Porque nós não fazemos para Jesus o que fazemos para nós mesmos. Em segundo lugar, para Paulo, o amar a Jesus significava movimento. É interessante que quando o apóstolo Paulo escreve os versos 12 a 14, ele escolhe palavras que indicam movimento, que indicam vida, que indicam desenvolvimento, crescimento. Preste atenção nos versos 12 a 14, especialmente aquelas destacadas em amarelo. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo, Jesus, me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo gosta dessa imagem de atleta, de lutador, de soldado, porque é de uma imagem de alguém que está avançando, está em movimento, está indo numa direção, está indo para um objetivo. E ele fala isso. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Ele diz na carta a Timóteo. Por quê? Por que Paulo gosta dessa imagem? Porque Paulo era um inconformado. Ele amava de forma inconformada. Lógico que no sentido positivo. Para Paulo, ser amado e salvo por Jesus era muito bom. Era um privilégio fazer parte do povo de Deus. A sua maior necessidade, que era ser salvo da morte eterna, ser salvo do pecado, ele já havia recebido. E todas as suas necessidades diárias poderiam ser supridas sempre por Jesus. Mas para Paulo isso era insuficiente. Ele queria mais de Jesus. Ele não podia se contentar em ser mais um cristão dentro da igreja, mais um cristão na estatística do IBGE, um cristão medíocre que faz o mínimo, que faz apenas o que é ordenado e que faz apenas o que dá para ser feito. Não. Paulo, ele queria mais do que isso. O antigo Paulo se contentava em cumprir as leis judaicas, porque isso dava a ele a sensação de dever cumprido. Estou fazendo a minha parte. Mas o novo Paulo não quer apenas fazer o que dá a ele a sensação de ter feito o que deveria ter feito, mas ele queria o que Deus tinha para fazer na vida dele, através da vida dele, com humildade e alegria. Mas Paulo também, só corrigindo ali, não é verso 10, é verso 12. E Paulo, o amor de Paulo, que era um amor em movimento, também era um amor focado. Olha o que diz, versos 13 e 14. Filipenses 3, versos 13 e 14. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo, ele vivia de forma focada. Ele não era aquele que estava apenas na igreja aos domingos, que ele lia a Bíblia diariamente, mas Paulo sabia por que ele fazia o que fazia para Jesus. No passado de Paulo estavam muitas marcas, muitas manchas de
escolhas equivocadas que ele fez por não conhecer a Jesus, manchas que ele não podia pagar, que ele não podia negar que estavam lá. Ele havia perdido muito tempo e feito muitas escolhas equivocadas por não conhecer a Jesus. Mas depois de se tornar discípulo de Cristo, ele percebeu que ser salvo, ser abençoado por Deus, ter Deus como Pai, não é que fosse insuficiente, mas ele precisava manter o foco para que essas verdades, essas bênçãos não se perdessem no meio das aflições. Ele vivia cercado de tentações, de situações e pessoas que tentavam fazê-lo tirar os olhos de Cristo, fazê-lo tirar os pés da corrida, da vida cristã, da vida de perseverança. E ele lutava para manter o foco. Ele mantinha os olhos no final da sua corrida, não agora quando o músculo doía, não quando ele era humilhado, quando ele era abandonado, quando ele passava por prisões, mas ele olhava adiante no resultado da sua corrida. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27 nos diz assim: Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer, ou corram para valer, para ganhar. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Olha como Paulo tratava a si mesmo, com rigor, com disciplina, com foco, para que depois de ele ter vivido para Cristo, no final da sua corrida ele não fosse reprovado. Olha a preocupação de Paulo. Ele não está preocupado com quantas coisas ele queria fazer, mas ele está preocupado em que a sua vida sempre corresse, sempre concordasse, sempre convergisse com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo Jesus. Que fosse uma resposta coerente com o evangelho que o salvou. Independente do que Paulo estivesse enfrentando, tentações, pressões, prisões, falsas acusações, ele não tirava os olhos de Jesus. Muitas tentações também tentam nos desviar do caminho de Deus. Frustrações, decepções com pessoas, dificuldade financeira, dificuldade profissional, crise familiar, crise existencial, pecados ocultos, culpa de coisas do passado, sentimento de fracasso. Diante desses desafios, o autor de Hebreus nos encoraja com palavras amorosas da parte de Deus, que dizem assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. O próprio Jesus não se importou com aquilo que logo passaria, a vergonha, a humilhação que as pessoas estavam fazendo ele passar. Ele não estava olhando para aquele momento, ele estava olhando para o fruto do seu sacrifício naquela cruz, por causa da alegria que o esperava. Que alegria é essa? Que as pessoas pudessem ter acesso a Deus Pai por meio da fé em Jesus Cristo, fé nele. Está difícil para você a sua jornada com Jesus? Você se sente sozinho, único, e muitas vezes é o único na família que tem andado no temor de Cristo? Tem confiado que Jesus Cristo é Senhor e Salvador? Apegue-se a Jesus. Apegue-se a Jesus na oração, na leitura da palavra, na comunhão. Não se afaste
de outros que amam a Cristo. A corrida da vida cristã é a única que verdadeiramente vale a pena completar, porque ela traz consigo o prêmio que ninguém, nem morte, nem homem, nem nada na criação pode tomar de nós, porque só Deus pode nos dar. Você caiu? Levante-se. Está cansado? Aprenda a descansar, mas não desista. Não olhe para trás, não pare e derrame-se perante Deus quantas vezes for necessário. Clame a Ele, Ele está disposto a ajudar, para que a gente não seja envolvido, enganado e cegado pelo impostor, que é convicto demais, mas equivocadamente convicto. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, mas também o ressuscitou para que a gente possa, Senhor Deus, ter a segurança de que a nossa vida não se encerra nessas lutas que nós enfrentamos nessa carne, que é esse corpo mortal que nós temos, mas vai muito além. Ajude-nos, ó Deus, a ter a Cristo como nosso maior tesouro. Ajude-nos, Senhor Deus, a ter um amor por Jesus, mas um amor em movimento que cresce, que avança, Senhor Deus, na direção do Senhor. Muito obrigado por esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já já vamos passar para os avisos. Ok? Nossa, então, agenda semanal. Nas quartas e quintas, às 19 horas, nós temos tempo de oração online. Se você tem um pedido de oração ou quer participar, mande um WhatsApp para mim. Se você não quiser especificar o seu pedido de oração, se for algo muito íntimo seu, peça sim, apenas, bem de forma simples. Pastor, eu gostaria que você orasse por mim, pela minha família. E nós vamos orar, porque Deus conhece tudo aquilo que ocorre na nossa vida. Então você pode mandar um WhatsApp para mim. O meu número é 11 98194 7931. Tá ok? Você pode mandar para mim e eu vou incluir o seu pedido de oração ou incluí-lo no tempo de oração. Próximo domingo nós teremos culto presencial. Nós teremos então escola bíblica das 9 às 9h40, no máximo 45, tá ok? Depois teremos o nosso culto de adoração às 10 horas da manhã, como está ocorrendo agora. E também domingo que vem é Dia das Mães. Portanto, maridos, filhos, preparem um tempo especial para mãe da família de vocês. Cozinhem, não deem, pelo menos dê esse privilégio dela apenas saborear a comida. Se você vai levar para comer fora, se você vai preparar algo, mas tenha tempo com a família. A gente encoraja que os nossos membros, os membros da nossa igreja, sejam os melhores cuidadores dos seus pais, especialmente das mães nessa data. Tá ok? E no domingo seguinte, então, dia 15, que é o domingo seguinte do Dia das Mães, oficial, nós teremos a nossa celebração do Dia das Mães na igreja. Não haverá escola dominical nesse dia, o culto começa às 10 da manhã. Nós teremos um almoço especial após o culto. Por isso nós pedimos contribuições para a feijoada. Nós temos a nossa tradicional feijoada do Dia das Mães e a lista vai estar no mural. Mais uma vez, se você quer contribuir de algum modo, pastor, não tenho como mandar alguma coisa para você aí, um bacon, uma linguiça, então eu estou mandando dinheiro para comprar e você vai receber prestação de contas dessa oferta, tá? Mas você que quer, pode estar no nosso culto presencial e quer trazer a sua contribuição, depois eu vou colocar lá no mural da igreja, tá? E aí se você quiser saber o que tem ainda que precisa ser contribuído, você entra em contato comigo, tá bom? Então, homens e jovens, vamos preparar a feijoada no sábado, dia 14. À tarde nós vamos preparar a feijoada para poder, no domingo então,
está bem já curtido o feijão ali, a carne, para a gente saborear juntos esse tempo gostoso. Tá joia? E um aviso que não está aqui anotado na nossa agenda semanal, mas hoje à tarde haverá preparativos para o bazar, as roupas, os utensílios, calçados, para que no sábado, dia 7, nós teremos o bazar manhã e tarde. Então, você que pode ajudar para atender as pessoas, para ensacar as compras das pessoas, puder nos ajudar, esteja, por favor, presente. Todo o valor arrecadado no bazar vai ser investido para os nossos jovens da igreja, para que eles possam participar de um acampamento que vai ser o acampamento. O tema do acampamento é Eternos. O preletor é o pastor Wilson Ferrante, um grande amigo meu também. Mas esse acampamento promete. O primeiro acampamento depois que a pandemia, né, ainda estamos em pandemia, mas depois que a pandemia deu uma aliviada. Então imagina o pique dos jovens querendo participar desse acampamento. Por isso vamos trabalhar com afinco, os jovens também estejam hoje à tarde nos preparativos do bazar e também no sábado trabalhando no bazar. Tá joia? Deixe-me ver. Ok, aniversariantes, omedetou, né? Ou parabéns em japonês. Nós temos essa semana a senhora Yukiko Shinohara, a senhora Toshiko Tanaka e no dia 7, no sábado, nosso irmão Fernando Ikuno. E os outros que vão aniversariar ainda em maio, nós temos o bebê Fares Davi, temos também a Regina Xavier no dia 16, no dia 17, nosso irmão Sandro, no dia 20, a Gabizinha, no dia 25, Miguelzinho faz aniversário, e no dia 28, a nossa irmã Cícera Andrade. Que Deus os abençoe e que possa dar um coração bem parecido com a do apóstolo Paulo depois que encontrou a Cristo. Tá ok? Quero encorajá-lo também. Você, se não se inscreveu no nosso canal, possa se inscrever. Tá joia? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse link com pessoas da sua família, dos seus amigos e especialmente para aqueles que ainda não frequentam uma igreja, não têm uma fé ainda tão clara, definida. Compartilhe isso com ele. Eu creio que vai ser uma bênção na vida dele compartilhar esses links do nosso culto, porque não é apenas eu comunicando, mas é a palavra de Deus para o coração das pessoas. Tá joia? Vamos passar para outra tela e nós vamos então encerrar com uma oração. Bom, estamos encerrando mais um culto. Vamos baixar as nossas cabeças mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela se encaixa perfeitamente com o nosso coração, com a necessidade da nossa alma, ainda que não seja nesse momento, ó Deus, mas ela atende a necessidade do nosso coração, porque ela vem do Senhor, que nos conhece perfeitamente. Nos abençoe, Senhor Deus, nessa semana. Guarda os nossos familiares, guarda a nossa vida, nos proteja, Senhor Deus, ainda da Covid, da gripe, ó Deus, e de casos de dengue que tem aparecido, nos proteja, Pai. Mas acima de tudo, ó Deus, guarda o nosso coração, para que a gente possa, ó Deus, andar sempre perto do Senhor. Te agradecemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito seja derramada abundantemente sobre nós, desde hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Se Ele nos permitir, nos encontramos na próxima semana, às 10 horas da manhã. Fiquem com Deus.